Olá, começa agora o programa Grandes Julgamentos. Nessa edição, nós vamos ver mais uma importante decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A Corte confirmou jurisprudência para determinar que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os crimes comuns que tenham conexão com crimes eleitorais. O caso julgado em 2019 envolvia dois políticos cariocas. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que encerrou o segundo mandato em 2017, e Pedro Paulo Carvalho, que exerceu os mandatos de deputado estadual entre 2007 e 2011 e de deputado federal, logo em seguida. Ambos são acusados de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral, por suposto recebimento ilegal de doações de campanha pela empreiteira Odebrecht, nos anos de 2010, 2012 e 2014. Em maio de 2018, o ministro Marco Aurélio declinou da competência do Supremo para julgamento da matéria, entendendo não caber foro privilegiado a Pedro Paulo, uma vez que este exercia mandato de deputado estadual em 2010, ano inicial das supostas práticas criminosas atribuídas a ele. Os investigados recorreram para que o inquérito seguisse no STF ou fosse enviado para a Justiça Eleitoral Fluminense. O argumento da defesa era que Pedro Paulo exercia o cargo de deputado federal na maior parte dos anos em que ocorreram os supostos crimes. Vamos ver agora como foi a resolução da controvérsia sobre a competência para o julgamento do caso. A etapa das sustentações orais teve início com a fala da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela defendeu a cisão das investigações para que a apuração relacionada a crimes eleitorais fosse enviada à Justiça Eleitoral e os demais delitos à Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal reúne-se, portanto, nesta tarde para deliberar sobre um tema da mais alta relevância. Qual é o órgão jurisdicional da Justiça Federal ou a Justiça Eleitoral competente para processar e julgar crimes federais que apresentam conexão com crimes eleitorais? A PGR defende que a competência judicial não é definida com base na conexão. Ela é definida com base em critérios contidos precisamente no inciso 4º do artigo 109 da Constituição, que estabelece a competência dessa Justiça da União, a Justiça Federal, e estabelece de uma forma muito clara, no sentido de que qualquer crime, qualquer infração penal, que seja praticada em detrimento de bens, de serviços ou do interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, é da competência da Justiça Federal. O que a Procuradoria-Geral da República sustenta é, portanto, que um critério infralegal, como é a conexão, um critério jurídico importante, mas infralegal, não modifique uma competência que é estabelecida na Constituição. E como temos o dever de zelar pela preponderância da Constituição sobre as leis ordinárias, de defendê-la em todas as instâncias, é que julgamos essa questão como da mais alta magnitude, da mais alta relevância, e pedimos à Corte que aplique a Constituição deste modo. Os advogados de defesa defenderam a tese de julgamento pela Justiça Eleitoral. O que está em jogo aqui hoje, em caráter principal, não é uma questão jurídica genuína, data máxima venia. O que nós temos aqui em caráter principal preponderando é uma questão de natureza ideológica, que implica em um ataque ao próprio Poder Judiciário, que vai resultar em desacreditar o Poder Judiciário, como se seus integrantes, os integrantes de um tradicional ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem prestado relevantíssimos serviços à nação nas últimas décadas, como se ela não fosse merecedora da confiança da sociedade, como se os seus membros fossem merecedores de uma espécie de caput deminúcio, porque não estariam habilitados a exercer a jurisdição em sua plenitude. A minha chefe do Ministério Público dizer que, penso eu, que
o pensamento dela parte de uma premissa equivocada. É com relação à competência dos juízes federais. Ela pode ser absoluta? Seria absoluta se no texto constitucional tivesse escrito com exclusividade, e essa palavra não tem. Diz que compete a eles, aos juízes federais, julgar os crimes daquela forma que está no artigo 109, parágrafo, inciso 4. Pois bem, diz a Constituição também no seu artigo 121, caput, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito, das juntas eleitorais. Ora, é jurisprudência tranquila dessa casa, desde 1988, que a lei complementar que a Constituição fala é o nosso Código Eleitoral, que foi recebido pela Constituição como lei complementar. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou ser de competência da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro a análise das condutas supostamente cometidas por Pedro Paulo em 2010 e 2012, entendendo não estarem vinculadas ao mandato de deputado federal. Os fatos revelam-se desvinculados do mandato de deputado federal atualmente desempenhado pelo investigado Pedro Paulo, não se inserindo na competência do Supremo, tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos comuns conexos, considerado o princípio da especialidade, tem-se caracterizado a competência da Justiça Eleitoral, no que, nos termos dos artigos 35.2 do Código Eleitoral, 78.4 do Código de Processo Penal, por prevalecer sobre as demais infrações, alcança os delitos da competência da Justiça Comum. O inciso 4 do 78 do Código de Processo Penal, como os colegas sabem, revela que, havendo o conflito, considerados crimes conexos, da competência da Justiça Especializada, da Justiça Comum, prevalece a competência da Justiça Especializada. No tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça Comum estadual ou federal é residual, quanto à Justiça Especializada, seja eleitoral ou militar, estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última, à competência da Justiça Especializada. Com relação aos delitos supostamente praticados em 2014, o ministro Marco Aurélio reconheceu a competência do Supremo, pois Pedro Paulo já ocupava o cargo de deputado federal e os fatos apurados envolvem sua reeleição. Provejo parcialmente o agravo protocolado pelos investigados para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo. E a turma já havia afastado o desmembramento do inquérito, tendo em conta o envolvimento de investigado que não goza da prerrogativa de, presente ação penal, vir a ser julgado pelo Supremo. Por isso, não estou ferindo mais a matéria. E quanto aos demais delitos, supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Considerada a remessa por conexão à Justiça Eleitoral, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência relativamente ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal.
No próximo bloco, vamos ver como a Corte se dividiu a partir do voto divergente do ministro Edson Fachin. Grandes Julgamentos volta já já. É só um minuto. O programa Grandes Julgamentos está de volta. Nesta parte, vamos acompanhar como, logo após o visto do ministro Alexandre de Moraes, a divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Veja como foi. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, citando os artigos constitucionais que considerou validarem o voto. Presidente, aqui a questão de ordem, a questão de fundo, diz respeito a uma interpretação realmente constitucional. O artigo 109 ou o artigo 121. É uma interpretação constitucional. O que a legislação, e aquela legislação lato sensu, Constituição Federal, e a legislação, no caso o Código Eleitoral, o que definem como competência da Justiça Eleitoral. E por que isso? Como bem lembrou a eminente Procuradora-Geral da República, o artigo 109, inciso 4º, prevê a competência criminal da Justiça Federal. A Justiça Federal não é uma justiça especializada em razão da matéria. A organização do Poder Judiciário na Constituição previu 3 justiças especializadas em razão da matéria: a militar, a trabalhista e a eleitoral. O que não for militar, o que não for eleitoral, o que não for trabalhista, é da justiça comum, ou seja, a justiça remanescente. Se ainda, e sempre se surgem novas matérias, se ainda surge uma nova matéria não especializada, a justiça comum. A partir disso, a justiça comum, que ela se divide é porque, quando há o interesse da União, e os artigos 108 e 109 da Constituição disciplinam esse interesse, ao invés da justiça estadual, irá o tema, não importa o tema da justiça comum irá para a Justiça Federal. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a divergir, considerando não haver competência alguma para o STF neste caso. Ele entendeu que as apurações referentes a 2010 e 2014 deveriam ser remetidas à Justiça Eleitoral. Acrescentou ainda que deveria ser determinada a cisão do processo sobre os supostos fatos referentes a 2012, com competência parte para a Justiça Comum, parte para a Justiça Especializada. Os fatos narrados se encontram destacados no tempo, encontrando-se em cada um deles peculiaridades no que diz respeito às circunstâncias das supostas práticas delitivas, o que evidencia, em meu modo de ver, ao menos em princípio, a ausência de quaisquer das causas elencadas no artigo 76 do Código de Processo Penal, que demandaria, por conexão ou continência, a apuração conjunta, e entendo que não é a hipótese. Não fosse isso, em julgamento de agravo regimental interposto pelo investigado Eduardo da Costa Paz, a Igreja Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal deliberou exclusivamente a necessidade e manutenção da apuração conjunta dos fatos somente em relação aos investigados, pois verificada de início a imbricação das condutas que lhes são atribuídas em cada um dos eventos delitivos. Por isso, a determinação de cisão dos autos no tocante a cada grupo de fatos atribuídos aos investigados, entendo que não ofende a decisão levada a efeito pela prestação jurisdicional perante os eminentes colegas integrantes da primeira turma na sessão do julgamento de 19 de setembro de 2017. Portanto, como premissa, senhor presidente, assento a viabilidade da cisão das investigações
no que diz respeito aos fatos praticados nos anos 2010, 2012 e 2014, precisamente autorizado pela faculdade do artigo 80 do Código de Processo Penal, que, em meu modo de ver, não traduz nenhuma ofensa a qualquer garantia processual constitucional. O ministro Celso de Mello fez breve intervenção para citar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a competência da Justiça Eleitoral para estabelecer a conexão entre crimes eleitorais e infrações penais comuns. A Corte Especial do STJ também firmou a orientação de que o órgão judiciário competente para dizer se há ou se não há conexão entre um certo crime eleitoral e uma infração penal comum é a Justiça Eleitoral. E se ela entender que não existe este vínculo de conexidade, este liame, então caberá à Justiça Eleitoral determinar a remessa das peças concedentes à infração penal não eleitoral ao órgão judiciário que entender competente. O julgamento seguiu no dia seguinte, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Minha posição é que, mesmo nos casos de Caixa 2, a investigação deve iniciar na Justiça Federal, para que, ao final da investigação, se constatar que somente há o crime de falsidade ideológica, ideológica eleitoral, vá para a Justiça Eleitoral. Se houver corrupção, fique na Justiça Federal. Porém, neste caso específico, eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Edson Fachin. A ministra Rosa Weber, em voto breve, também seguiu o entendimento que divergiu do relator. A meu ver, eventual prática de crime de cunho eleitoral por candidato visando a reeleição não guarda relação de pertinência funcional, repito, com o cargo público por ele exercido, não justificando assim a incidência das normas constitucionais estritas que instituem um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva. Aqui eu estou transcrevendo, não disse que está, não abri as aspas, mas estou o fazendo agora, voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto, na questão de ordem aludida. E tanto é que o crime eleitoral, em tal caso, pode ser praticado por quem não detém mandato parlamentar. O ministro Luiz Fux ocupou interinamente a presidência da sessão. No voto, alinhou-se com a divergência nos termos do ministro Edson Fachin, porém, registrou seu posicionamento no sentido de que a competência deve ser definida somente quando a investigação tiver sido finalizada. Os temas gravitantes em torno da jurisdição, da competência do juiz natural são de crucial relevância para os sujeitos processuais, posto em jogo direitos fundamentais e as garantias do juiz natural e do devido processo legal. Cito a Carta Magna de 1215, a Petition of Rights 1627, o Bill of Rights 1688 e a Declaração de Virgínia e as Constituições dos Estados Independentes 1776 a 1784, que plasmam de muito a garantia desse juiz natural, ligando indissoluvelmente a interrogabilidade das regras de competência. Saliento que a garantia do juiz natural é de natureza dúplice, porquanto proíbe a instituição de tribunais extraordinários ex post facto e, simultaneamente, impede a subtração da causa ao juiz ou tribunal competente, significando que entre juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competência que exclui qualquer alternativa deferida à discricionalidade de quem quer que seja, máxime quando essa competência é fixada constitucionalmente. A última parte deste grande julgamentos a gente acompanha no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já.
Voltamos com o grande julgamentos e a conclusão da sessão plenária do STF que decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que tenham conexão com crimes eleitorais. Citando fatos descritos nos autos, a ministra Carmen Lúcia votou com a divergência. Estou acompanhando o ministro Edson Fachin exatamente nos termos por ele expostos. Ou seja, tem-se neste caso um conjunto de fatos que teriam ocorrido em 2010, 2012 e 2014. Quanto aos fatos relativos à competência que seria necessário identificar para supervisionar o inquérito, portanto, relativa àquele período, os fatos dizem respeito ao crime descrito, tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, falsidade ideológica para fins eleitorais, e, por isso, há até aqui unanimidade de votos no sentido de declinar a competência para a Justiça Eleitoral. No que se refere a 2014, os fatos descritos também dizem respeito àquela falsidade e há uma divergência até aqui posta pela circunstância de que se teria o cometimento de prática que teria sido praticado por um deputado federal e, por isso mesmo, houve voto no sentido de se manter na competência deste Supremo Tribunal Federal. Estou, como disse, acompanhando a interpretação dada pelo ministro Edson Fachin, no sentido de ser necessário que se mantenha na Justiça Eleitoral e não neste Supremo Tribunal Federal, porque a medida, se foi adotada e como tem que ser investigada, diz respeito a uma atitude, a uma conduta que não é própria nem tomada em razão do cargo de deputado federal e, por isso mesmo, destoa do que decidimos na questão de ordem da ação penal 937, pelo que também, neste ponto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin. O voto do ministro Ricardo Lewandowski reforçou a jurisprudência do Supremo na definição das competências e jurisdições. Ele votou nos termos do ministro relator. Como se sabe, o denominado Caixa 2 sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal. E não se ouvida demais que, recentemente, a Lei 13.488 de 2017 incluiu, como eu acabei de dizer, numa parte ao brilhante voto do ministro Luiz Fux, incluiu o artigo 354 no Código Eleitoral para punir com pena de reclusão de 2 a 6 anos, mais multa, exatamente esta conduta. Ou seja, ampliando a competência da Justiça Eleitoral para o âmbito do direito penal, especialmente no que diz respeito aos crimes financeiros. Para o ministro Gilmar Mendes, a Constituição de 1988 não tratou da questão da atribuição de competências de forma taxativa, mas o artigo 121 estabeleceu os casos submetidos à Justiça Eleitoral. Ele explicou que a razão relevante para que a norma tratasse desse tema específico é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais. Ele também votou com o relator, ministro Marco Aurélio. Não se desconhece a importância das competências atribuídas à Justiça Federal pela Constituição da República de 88, enquanto ramo específico do Poder Judiciário com competência para processar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A norma do artigo 109.4 da Constituição possui uma evidente preocupação com questões federativas, estabelecendo um corpo próprio de juízes vinculados à União para julgar crimes e infrações que afetem seus bens, serviços e interesses. Estou citando um artigo de Rodrigo Mudrovich e outros sobre a conexão entre crimes eleitorais e federais. Desta feita, afasta-se qualquer tipo de suspeitas ou interferências locais de agentes e juízes vinculados aos Estados-membros sobre crimes e questões envolvendo o interesse nacional. Contudo, há uma ratio igualmente relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no artigo 1º e 4º
princípio democrático combinado com o artigo 14, soberania popular e sufrágio universal, com voto direto, secreto e com igual valor para todos, por exemplo. Também acompanhando o relator, o então decano do Supremo, ministro Celso de Mello, destacou que o entendimento da Corte tem sido muito claro, com base na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal tem plena consciência, senhor presidente, de que não faltarão meios para a Justiça Eleitoral bem realizar e desempenhar os encargos que lhe competem na esfera penal, presente esse contexto que veio de mencionar. Sendo assim, senhor presidente, com suporte nas razões expostas, com apoio ainda no voto do eminente relator, cujos fundamentos acolho, eu peço vênia, senhor presidente, para dar parcial provimento ao recurso de agravo interposto pelos ora recorrentes, fazendo nos exatos limites indicados no doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Ao final, coube ao ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, o voto de desempate, nos termos do voto do relator. O meu voto, diante do adiantado da hora, será simplesmente reiterar os votos que eu já proferi do ponto de vista técnico-jurídico na linha da jurisprudência que existia nesta Corte anteriormente à minha própria posse. Ratifico os argumentos lá lançados e, nesse sentido, pedindo vênia à douta divergência que proferiu na voz dos ministros que assim votaram, a partir do ministro Luiz Edson Fachin, brilhantes e fundamentados votos, mas peço vênia para seguir a minha posição, desde que aqui cheguei, na linha de manter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acompanho o relator. E eu proclamo que, por maioria, o Supremo Tribunal Federal manteve a sua jurisprudência quanto ao dar, na forma do voto do relator, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados, para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. E prejudicado o agravo regimental interposto pela PGR, no que voltado à fixação da competência relativamente ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal. Vencidos ministro Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela PGR e pelos investigados, para cindir os fatos apurados neste inquérito, determinando a remessa de cópia dos autos da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração mediante livre distribuição dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 e o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração mediante livre distribuição dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. E chegamos ao final de mais um Grandes Julgamentos. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.